Bem-vindos ao canal Contabilidade Sem Neura, um conteúdo do portal de podcasts da Alterdata. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Alterdata. Eu sou o Matheus Tolesi, diretor do IPConte, e hoje nós vamos falar dos principais pontos que nós devemos ter atenção no fechamento contábil. É muito normal, é muito comum encontrarmos empresas que possuem em seu balanço patrimonial saldo de caixa com valores consideráveis. Um ponto que devemos ter muito cuidado é que, a partir da emissão da nota fiscal eletrônica, nós informamos nesse documento, que é de conhecimento do fisco, qual é a modalidade de pagamento. Quando eu emito uma nota fiscal, eu informo se eu vou receber em boleto, em dinheiro, em cartão de crédito e outras fontes de pagamento. Não é normal, não é comum você informar na nota fiscal eletrônica que o seu recebimento é em cartão de crédito, é em boleto, sendo que a movimentação contábil evidenciada é pela conta caixa. Então esse é um ponto que é muito normal encontrarmos dentro das demonstrações contábeis. E você, contador, você, empresário, deve ficar atento a esse ponto. Quando vocês estiverem apurando, fechando a sua contabilidade, o seu SPED contábil, que vocês terão o prazo até maio para finalizar, tomem cuidado com essa informação. O fisco já sabe qual é a sua operação, se foi em dinheiro ou se foi através de outras modalidades de recebimento. Então, se você informar lá na sua contabilidade que é opção, que o pagamento foi pelo caixa, provavelmente uma dessas informações vai estar incoerente. Ou é informação contábil ou é informação fiscal. Então, cuidado, né? Nós temos diversos pontos e esse é um dos pontos que nós encontramos dentro, né, da contabilidade de muitas empresas. Se você tem uma movimentação pelo caixa, essa movimentação pelo caixa tem que ser coerente com as notas fiscais que vocês emitem. Partindo, né, de outras contas contábeis, seguindo a estrutura do nosso balanço patrimonial, nós temos as contas do banco. Os bancos hoje, vocês devem ter conhecimento, a Receita Federal recebe todas essas informações das instituições financeiras. Logo, a conta banco dos nossos clientes, das nossas empresas, tem que ser coerentes, tem que ser de acordo com aquilo que é informado nos extratos bancários. E uma coisa que nós devemos observar também são as aplicações financeiras. Sabemos que, de acordo com os critérios, né, de rendimento, muitas das aplicações financeiras nós sabemos o rendimento efetivo somente no momento do resgate. Mas para atendimento das normas contábeis, que é o regime de competência, e também para atendermos algumas regras fiscais, principalmente as empresas optantes pelo lucro real, nós temos que informar, nós temos que contabilizar a informação desses rendimentos financeiros pelo regime de competência. Por exemplo, no mês de janeiro tivemos lá uma aplicação financeira, houve uma aplicação, houve rendimento, entretanto não houve resgate. Se nós temos uma aplicação, um CDB, por exemplo, esse rendimento efetivo nós vamos ter conhecimento somente no momento do resgate. Nesse momento do resgate é que vai ocorrer a retenção do imposto de renda e a cobrança do IOF. Entretanto, para fins contábeis, nós temos que contabilizar essa provisão, esse rendimento mensalmente, mesmo que isso não tenha sido ainda resgatado. É uma outra situação que nós encontramos muitos erros normalmente nas empresas, porque a maioria dos contadores, a maioria das empresas contabiliza essa receita somente no momento do resgate. Mas afirmando novamente, esse valor ele tem que ser reconhecido para fins contábeis de acordo com o regime de competência, ou seja, esse valor nós temos que reconhecer conforme nós recebemos lá do nosso extrato do banco um valor de apropriação de rendimento financeiro. Ou seja, se eu não informar esse valor lá na minha contabilidade, provavelmente esse rendimento meu vai ficar divergente com aquele informado no banco. E principalmente, se a minha empresa for lucro real, mesmo que eu não saiba ainda qual é o meu rendimento efetivo, para fins contábeis e para fins de apuração
do imposto de renda e da contribuição social, nós temos que informar esses valores por regime de competência, sendo que a retenção do imposto de renda nós devemos apenas considerar e aproveitar esse valor no momento do resgate. Esse também é um ponto que nós contadores, vocês empresários, também devem ficar atentos quando vocês estiverem fazendo as suas demonstrações contábeis. Seguindo, temos também a conta cliente. Hoje é muito normal, muito comum nós encontrarmos também que nós temos lá no nosso ativo valores a receber que não são coerentes com a realidade. Nós temos valores a receber que são irreais, não são verdadeiros. Nós sabemos que a norma contábil, prevê justamente isso, que o nosso ativo tem que ser sempre a valor justo. Então, se eu tenho lá no meu ativo um valor a receber, aquele valor tem que ser real. Se o meu valor a receber não estiver coerente, nós temos que ajustar justamente para nós atendermos às normas contábeis. Além disso, nós temos também a regra fiscal que nos permite baixarmos valores que tenha passado mais de 6 meses, No caso, a legislação hoje nos permite que quando eu tenho um valor a receber, de valor até R$15 mil e que esteja vencido há mais de 6 meses, que eu possa baixar imediatamente como perda. Ou seja, se eu tenho o meu valor a receber errado, se eu tenho lá no meu valor a receber cliente que eu sei que não vai me pagar ou que já está em atraso, eu tenho que reconhecer isso como perda. Além de nós termos, nesse aspecto, além de nós termos uma informação contábil mais correta, isso também pode contribuir para uma melhor análise da gestão financeira, orçamentária e econômica da empresa. Quando eu for consultar o valor que eu tenho a receber, esse valor vai estar mais coerente, mais correto, mais próximo da realidade. Outra coisa muito importante que nós temos também, que nós deparamos muitos erros, é na conta estoque. Hoje as empresas têm lá no seu balanço patrimonial estoque de produto acabado, estoque de matéria-prima, estoque de produto em processo, estoque de produtos de uso e consumo, enfim, nós temos várias modalidades de estoque dentro da nossa contabilidade. Essas informações de estoque, elas também são informadas dentro de outras obrigações acessórias que nós contadores enviamos. Por exemplo, na informação contábil da FD, ICMS e IPI, lá no bloco K, nós já informamos em 31 de dezembro qual era o saldo que existia no nosso estoque. Depois, em fevereiro, na competência de fevereiro, que nós vamos entregar o arquivo somente em março, nós também informamos lá no bloco H qual era o valor do nosso estoque. E lá no SPED contábil, na ECD contábil, também lá no mês de maio, nós iremos informar qual é o nosso valor no estoque. Ou seja, a mesma informação nós entregamos no mínimo 3 vezes ao governo. Ou seja, se porventura eu fizer algo incorreto, eu informar incorretamente, o governo vai ter facilidade de evidenciar essa falha. E uma outra coisa muito importante quanto ao estoque também. Vamos imaginar, eu tinha no meu estoque 2 tomadas. Lá no meu estoque, informei no bloco K, na competência de novembro, que existia 2 tomadas. No mês de dezembro, eu emito a nota fiscal e essa nota fiscal também tem um código que está amarrado com o código do meu estoque. Então eu tinha 2 tomadas, comprei no mês de dezembro mais 5 tomadas. E eu vendi, teve saída através de nota fiscal, 3 tomadas. Ou seja, existiam 2 tomadas, comprei mais 5, fiquei com 7. Se eu vendi 3, que saiu do meu livro fiscal, do meu estoque 3, tem que sobrar 4 no estoque no dia 31 de dezembro de 2019. Esse estoque eu também informo para o governo. Eu informo o estoque inicial, que seria o final de novembro, eu informo a movimentação de compra e saída, e eu informo também o estoque final. Ou seja, eu preciso ter um controle apurado e correto do meu estoque, porque com certeza o governo já sabe. Ele sabe o que você tinha, o que você comprou, o que você vendeu e o que sobrou. Então, muita atenção na questão do controle do estoque. Aquela questão, vou ajustar estoque conforme aí
a necessidade para pagar menos ou mais lucro, isso pode ser um perigo, né, muito grande, porque hoje essa informação já é de conhecimento do fisco para as empresas que já estão entregando o bloco K. Então, muita atenção na questão do estoque. Outros valores, outras contas que nós temos também, a questão do imobilizado. Sabemos que hoje a maioria das empresas não possui, não tem controle dos valores do seu ativo imobilizado, principalmente no que tange à depreciação. E nós sabemos que, de acordo com a norma contábil, de acordo com a norma tributária, nós precisamos ter controle desses valores que nós apuramos como depreciação mensalmente. Ou seja, se eu estou reconhecendo uma depreciação, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter controle de como essa depreciação foi calculada. E sabemos também que no Brasil nós temos dois critérios, principalmente, né, temos vários, mas dois principais, que é para o reconhecimento do valor da depreciação. Sabemos que, de acordo com as normas contábeis, de acordo com as IFRS, um ativo imobilizado tem que ser contabilizado conforme o CPC 27. Entretanto, o CPC 27 para fins fiscais não é aceito, ou seja, eu preciso contabilizar lá na minha contabilidade conforme as normas contábeis e depois lá no fiscal, na hora de eu fazer o meu LALUR, caso a empresa seja lucro real, eu vou calcular quais serão os valores de adição ou de exclusão. Por exemplo, de acordo com a norma fiscal, nós temos lá na IN 1700 que um veículo ele é depreciado em 5 anos, 60 meses. Todos nós sabemos que em aspectos normais, em situações normais, um veículo dura muito mais que 5 anos. Então, se eu compro um carro zero, ele vai durar muito mais que 5 anos, salvo se houver algum sinistro, mas num tempo normal, na sua normalidade, esse veículo vai durar mais de 5, 10, 15, 20 anos, conforme a utilização, conforme a manutenção. Conforme a regra fiscal, nós temos que contabilizar, nós temos que apurar essa depreciação de acordo com a IN 1700, ou seja, vou pegar o valor do veículo, vou dividir por 60 meses e esse vai ser o valor da minha depreciação mensal. Só que para fins contábeis, nós sabemos que as normas contábeis, que o nosso conselho, né, o CFC, que edita as normas contábeis, ele menciona que todo ativo imobilizado tenha que ser controlado conforme as regras societárias, ou seja, um valor de ativo imobilizado tem que ser reconhecido conforme o desgaste que você identificar para ele. Ou seja, um veículo, se você acreditar, se você tiver projeções que ele vai durar 15 anos, você tem que depreciar esse veículo em 15 anos. Se após os 15 anos esse veículo ainda tiver um valor residual, na hora de você contabilizar essa provisão, essa depreciação, você tem que levar em conta também esse valor residual. Por exemplo, se eu compro um carro de 60 mil reais, conforme a norma fiscal, 60 mil reais dividido por 60, vamos ter uma depreciação mensal de R$1.000. No final de 5 anos, no final de 60 meses, o valor que eu vou ter na contabilidade deste veículo é zero. Entretanto, se eu compro esse carro e, pelo mesmo valor de 60 mil, pretendo ficar com esse carro durante 3 anos e tenho uma estimativa confiável que após os 3 anos esse carro vai estar valendo, por exemplo, R$24 mil, melhor, R$48 mil, eu tenho então que depreciar somente R$12 mil. 60 mil menos 48, que é o valor que eu acredito que esse veículo vai estar valendo no final dessa vida útil. Então, 60 mil menos 12, que é o valor depreciável, 48. 12 mil reais vai ser o valor da minha depreciação. 12 mil reais dividido por 36 meses. Ou seja, vai dar um valor aí de R$333 aproximadamente. Essa é a minha depreciação societária. Ou seja, lá na minha contabilidade eu tenho que fazer cumprir aquilo que determina as normas contábeis, que no caso do imobilizado, do ativo imobilizado, é o CPC 27, o Comitê de Pronunciamento Contábil 27. Lá nós vamos ter que contabilizar conforme for a depreciação da minha empresa, porque conforme a utilização desse carro nós vamos ter depreciações
diferentes. Então, nesse exemplo citado, nós teríamos que pegar o valor da depreciação societária, que nós identificamos que é R$ 333 reais. Este valor não é aceito para fins de tributação, então se eu sou uma empresa lucro real, esse valor não vai ser considerado como despesa. Eu pego esse valor, vou ter que adicionar, né, lá na minha apuração do lucro real, no meu LALUR, e depois essa depreciação fiscal no valor de R$ 1.000 eu vou poder excluir. Ou seja, muito cuidado com a questão do ativo imobilizado. Sabemos que organizar o ativo imobilizado é uma tarefa muito árdua, muito difícil, até porque vem aí situações históricas. Tem edificações de mais de 20, 30, 40, 50 anos. Tem máquinas que estão sendo utilizadas com eficiência, mas tem 10, 20, 30 anos. Então, você organizar esse ativo imobilizado dentro de uma empresa que já está em funcionamento há muitos anos é um pouquinho complicado. Mas o que nós sugerimos é que, já que eu estou fazendo a contabilidade agora, vamos fazer certo daqui para frente. Daqui para frente eu começo a contabilizar, começo a apurar esses valores corretamente. E o valor passado eu vou apropriando, eu vou depreciando conforme for o valor identificado lá quando a sua adoção. Sabemos que a depreciação, na maioria das vezes, o método adotado é o método linear, ou seja, o valor da depreciação é o mesmo valor todos os meses. Então vai chegar uma hora que esse bem vai ficar totalmente depreciado. Nós podemos fazer uma reavaliação? Não, a legislação fiscal, principalmente, ela não permite que nós façamos uma reavaliação. Então, se houve uma adoção incorretamente errada lá atrás, nós vamos, infelizmente, conviver com essa situação. O que nós não podemos aceitar é que esse erro, essa situação permaneça. Então, muito cuidado nessa questão do ativo imobilizado. E importante também nós separarmos, né? Antigamente existia o ativo permanente. Hoje sabemos que não existe mais ativo permanente. Hoje nós temos ativo imobilizado, nós temos os investimentos e nós temos os intangíveis. Então, na hora de você contabilizar, muito cuidado também com esses critérios. O ideal é que você separe corretamente aquilo que for um software, aquilo que for um investimento e aquilo que realmente for um bem de uso da empresa. Muito cuidado com isso também. Embora hoje não exista questionamento, né? É difícil nós encontrarmos questionamento por parte do fisco nesse aspecto, mas pode ser que seja algo comum no futuro. E nós temos que lembrar, o fisco ele tem 5 anos após o fato gerador para cobrar o contribuinte. Então aquilo que nós estamos fazendo errado hoje em 2020, o fisco tem em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 para cobrar as empresas. Ou seja, mesmo que o fisco talvez não esteja atento, não esteja preparado para fazer essa análise, no futuro, ele pode sim questionar. Ou seja, nós temos que estar à frente daquilo que o fisco poderá fazer no futuro. Então, muita atenção nessa questão do ativo imobilizado, dos investimentos e dos intangíveis. Esses são os principais pontos contábeis, né? Do dia a dia nós deparamos, tem muitas outras do ativo, mas os principais seriam essas. Lá no passivo nós também temos muitos outros valores, nós temos os fornecedores, nós temos que conciliar, aqueles fornecedores têm que estar coerente, até porque eu informo também para o fisco. Antigamente você registrava, você imprimia um livro e ninguém olhava. Hoje é normal você ter uma análise, você ter uma perícia em cima da sua escrituração contábil. Por isso você tem que ter muita atenção também no que tange a questão dos fornecedores. Uma outra coisa, muito normal também nós identificarmos, é na questão dos empréstimos, financiamentos e consórcios. Sabemos que cada modalidade de empréstimo, de consórcio e financiamento tem uma tratativa com a sua taxa, o seu custo financeiro. Mas sabemos que o custo financeiro de uma taxa ela é maior no início e menor no final, justamente pelo fato, no primeiro mês você devia o valor total, no último mês você devia o valor residual, somente da última parcela. Logo, se eu tenho montantes diferentes no início e no final, eu não posso reconhecer mensalmente uma despesa financeira igual durante todo o período desse contrato de empréstimo, financiamento ou consórcio.
É normal que no início eu tenha um valor como despesa financeira maior do que o valor que eu tenho no final. É muito comum, por exemplo, uma empresa pegou lá R$100.000 de capital de giro, vai pagar em 50 prestações de 2.000 e... Vamos pensar, pegou R$100.000, vai pagar 60 prestações de R$2.000, ou seja, 60 prestações de R$2.000 vai totalizar um valor de R$120.000. Ela pegou 100 mil, mas ela vai pagar R$120.000. Eu não posso pegar esses R$20.000 e dividir por 60 meses e reconhecer a cada mês esse valor de despesa financeira. Por quê? Porque a despesa financeira ela é maior no início e menor no final. Se nós pensarmos que se eu estiver fazendo esse mesmo valor de despesa financeira durante todo o período desse contrato de empréstimo, além de eu estar prejudicando a informação contábil para a tomada de decisão, né, sabendo que a informação contábil de nada adianta se ela não ajudar na tomada de decisão, além de eu estar prejudicando então a análise do meu resultado, porque eu estou reconhecendo uma despesa financeira em real, eu posso ainda estar prejudicando também a questão da minha apuração do imposto de renda, caso eu seja lucro real, porque de acordo com o lucro real nós aproveitamos essa despesa para abater na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então muita atenção também nesse aspecto. Lembrar que eu tenho que contabilizar essa despesa conforme o tempo, ou seja, começa com um valor maior e termina com um outro valor menor lá na sua última parcela. Justamente porque o dinheiro tem um custo e o que eu devo na primeira parcela é o montante total. O que eu devo na última parcela é somente o saldo residual. Também muito cuidado nesse aspecto. Outros valores que nós temos também aí seria contas a pagar, aluguéis, energia elétrica, esses valores mais recorrentes também temos que ter um pouco de cautela, um pouco de cuidado nessa conciliação. Até nós costumamos falar para os nossos clientes, para os nossos alunos, que essa conciliação não pode ser feita agora em 2020. Essa conciliação ela tem que vir sendo feita mensalmente, semanalmente, diariamente, a depender do porte da empresa. Por quê? Se eu faço essa conciliação diariamente, semanalmente, mensalmente, eu tenho mais lembranças do que ocorreu. E eu tendo mais lembranças do que ocorreu, fica mais fácil, fica mais evidente que eu possa corrigir essa informação contábil, esse lançamento contábil. Por isso que o ideal é que essa conciliação ela seja feita de forma contínua. Quanto mais próximo do fato, melhor. Até porque nós já estamos aí quase encerrando o primeiro trimestre de 2020. Se essa informação contábil não está conciliada, não está fechada até hoje, essa informação deixa de ser tempestiva. E se ela não é tempestiva, ela não é relevante para a tomada de decisão. Então, o ideal é que essa informação contábil seja apurada, seja analisada, seja corrigida o mais rápido possível, para que logo no início do ano nós tenhamos essa informação para a tomada de decisão. Sabemos que não é fácil, sabemos que a contabilidade é uma ferramenta de gestão excepcional, é a melhor ferramenta de gestão do mundo, só que para você ter essa informação correta, relevante, confiável e tempestiva, isso requer muito trabalho. O importante é que nós estejamos cada vez buscando, que essa informação seja mais próxima da realidade. Outros valores que nós temos também seria lá no nosso patrimônio líquido, capital social, reservas de lucro, lucros acumulados. Tomar um pouco de cuidado, se eu sou lucro real, por exemplo. Vamos imaginar, em 2019 a minha empresa era lucro real e eu paguei juros sobre o capital próprio no ano de 2019. Lembrar que quando eu vou calcular o juros sobre o capital próprio, eu tenho que utilizar o meu patrimônio líquido encerrado do período anterior. Logo, se no ano de 2019 eu optei pelo lucro real anual, que é a estimativa mensal, eu somente posso pagar juros sobre o capital próprio do saldo do meu patrimônio líquido lá em 2018. E muita atenção, pois nem todas as contas contábeis é possível nós pagarmos juros sobre o capital próprio. Por exemplo,
De acordo com a legislação, nós não podemos pagar JCP sobre os valores de lucros acumulados, ou seja, o ideal é que quando você obtiver o lucro no encerramento, no caso agora, você definiu o que vai ser feito com aquele lucro, a destinação desse lucro, você ao invés de deixar na conta lucros acumulados, você destina esse valor para a reserva de lucros, porque de acordo com a legislação nós podemos utilizar a conta reservas de lucros, mas nós não podemos utilizar a conta lucros acumulados. Então muita atenção também nesse aspecto. Enfim, as principais contas contábeis que nós temos aí no dia a dia, os principais erros que nós encontramos nas nossas consultorias, nas nossas aulas, nas nossas auditorias, são esses pontos. Temos muitos outros que teremos também em outros momentos, em outros treinamentos, em outros momentos como esse. A ideia nossa é que esse seja o primeiro momento, o primeiro bate-papo, que juntamente IPConte e Alterdata nós iremos trazer para você conteúdos práticos, dinâmicos e aplicáveis dentro da realidade dos empresários, dos escritórios e dos contadores.